Bom dia pessoal. Obrigado aí pela presença. Eu não vou declinar de mencionar todos, porque todos aqui têm a mesma importância nessa discussão que nós vamos fazer. Só para as pessoas aqueles que não se inteiraram bem do assunto, há uma situação. Nós criamos aqui, aprovamos na Câmara uma lei de minha autoria, que vocês receberam uma cópia aí, acho que está distribuindo algumas aí, é a questão da internação involuntária. Por uma questão de legalidade, até por orientação aí do Dr. Pelarin, Dr. Tanone, Dr. Romani, há um vício de iniciativa na minha lei, né? O vício de iniciativa é aquela prerrogativa que não é do legislador, que é exclusiva do executivo. Tendo em vista o mérito que praticamente, logicamente, tem divergência, mas foi praticamente unanimidade, poucas manifestações contrárias à internação involuntária, respeitando aqueles que são contrários, logicamente, o prefeito Edinho Araújo nos orientou e por decreto, por um decreto, ele me nomeou como presidente de uma comissão, de um conselho, para a gente tentar, entre nós, ouvindo a todas as entidades, para poder fazer um projeto legal, constitucional, que possa resolver essa questão de legalidade, a questão de mérito, né, reconhecendo a importância de trazer esse tema para a Câmara Municipal, que já foi reconhecida por todos, que a Câmara se envolveu nessa questão. Então, o objetivo da nossa reunião ela é bem, vamos dizer assim, é bem prática, né? Não é uma reunião de fazer politicagem, não é reunião para fazer discurso, não é nada disso. Nossa reunião, e esse conselho foi criado para realmente achar uma solução. Tá? Então, nesse primeiro momento, o que nós vamos fazer? Logicamente, que agradecendo, nós convidamos 28 entidades. Algumas, através de ofício, se manifestaram que não poderiam participar, por um motivo ou outro. Doutor Tanone, faz favor. Mas você vê que é um tema realmente, numa segunda-feira, 9 horas da manhã, tudo bem, doutor? Você vê que realmente, acho que deu unanimidade, quase unanimidade das pessoas que foram convidadas, inclusive as entidades. Então, é um tema que nós temos que trazer, nós que fazemos política pública, acho que todos nós aqui fazemos política pública quase, não podemos fugir dessa responsabilidade, fugir desse tema, né, que nos aflige, acho que a todos. Ninguém está acomodado com a situação que nós estamos vendo na rua de Rio Preto, e não é vamos dizer assim, não é uma exclusividade nossa. Quem viaja vê que onde você vai há esse tipo de problema com essas pessoas em situação de rua que precisa de um apoio, desse acolhimento. Então, nós precisamos achar, vamos dizer, a nossa lei ela não vai resolver tudo, lógico que não vai, mas o importante é você procurar tentar amenizar, tá bom, pessoal? Então, num primeiro momento, o que nós vamos... vai ser meio que assim, a jato, porque todos nós temos as suas obrigações também, você vê tanta gente para poder se manifestar. Mas o objetivo, nessa primeira reunião, podemos ouvir algumas pessoas, mas é que cada um possa fazer, dentro do seu conhecimento do tema, possa fazer uma minuta, né? Como nós já recebemos aqui, até agradeço a antecipação dessa minuta que foi me entregue hoje. Essa minuta foi entregue, assinado pela FENAPAC, pela Comad, pelo Sincomércio, por Clínica Especializada, Grupo Força Tarefa, Pastoral da Sobriedade, Centro de Reabilitação, a GCM, através daí o Montenegro representando e outros companheiros, e o Frei Lucas. Quer dizer, uma minuta. Então, esse é o objetivo nosso, tá? Não é um objetivo aqui, não é democrático. Nós vamos reunir tudo isso e juntos, nós vamos construir uma minuta, né, para poder encaminhar o prefeito que tem todo o interesse de mandar esse projeto para casa, através do Executivo, para ficar dentro da legalidade. No primeiro momento, para fazer uma abertura, apenas para se posicionar a respeito do tema, vou abrir para o doutor Evandro Pelarin, que ele possa se manifestar sobre esse tema, o que ele acha, quais são as sugestões. Depois nós vamos abrir um tempinho para cada um, para a gente fazer uma coisa bem dinâmica, tá? Ok? Presidente Paulo Paulera, eu agradeço ao convite e peço desculpas aí pela demora. Nós passamos ali na CIRP, tem mesmo horário, a destinação solidária, então tivemos que passar lá também. Então, mas eu agradeço o convite e mais uma vez reitero publicamente a nossa visão sobre o ingresso do Legislativo no tema. É de fundamental importância, presidente, que o Legislativo se faça presente nesse debate, como está se fazendo presente. O tema é um tema
difícil, complicadíssimo, né? E eu acho que o mais importante do que acertar ou não, presidente, é o ingresso, é estar junto, é mobilizar a sociedade, né? Eu acho que um grande ponto aqui nesse projeto, que eu acho que todos nós podemos contribuir alguma coisa, né? Estive conversando bastante com o Dr. Júlio sobre o tema também. Eu acho que é a questão das comunidades. As comunidades terapêuticas são uma realidade, ela é um serviço que tem que ser prestado. Nós temos que distinguir, né, aqueles casos em que há mal feito, coisa errada, né, e, enfim, daquelas comunidades que são sérias, que fazem um serviço bem feito, né, que buscam fazer, né, e fazem e integram esse sistema da saúde, né. Até acho que o Dr. Júlio vai dar uma contribuição importante, aí uma ideia que ele apresentou para mim nesse sentido, eu acho muito importante, que é essa integração das comunidades dentro da lei, né, evitando-se aquelas, vamos dizer assim, muitas vezes o que acontece, né, daquele rapto, né, aquela coisa feita na rua, né, que é difícil, é complicado, choca-se com a lei, né, mas do tratamento bem feito, equilibrado, enfim, né, com a referência na saúde municipal. Eu acho que nós também temos que despir, né, de alguns preconceitos que foram sendo criados. Se por um lado nós tínhamos, e o Brasil ainda tem essas reminiscências em geral, daquele modelo manicomial, né, de prisão das pessoas, né, enfim, nossa história nesse aspecto é muito chocante, né, é muito cruel, mas nós também não podemos estar do outro lado, né, e condenar todo e qualquer modelo que tenta prestar saúde para as pessoas que precisam, né, e de uma assistência. E esse caso da internação involuntária é um tema que vai ao encontro dessa necessidade, né, a saúde, né, o dever do Estado, mas também nós todos temos que integrá-la. Então, eu acho que esse é o pontapé inicial, presidente, e parabenizar o senhor, o Legislativo, mais uma vez de estar aí, todos que estão aí, né, caminhando conosco nesse tema, né, talvez uma das pessoas que eu mais converso todos os dias praticamente, o Dr. Júlio, caso a caso, né, teve muitos casos de internação involuntária pedido pela Defensoria Pública, né, com acompanhamento, e a gente vê a dificuldade. Só vou aqui terminar, presidente, falar de um caso que nós nos deparamos na quarta-feira, lá na cozinha, né, uma senhorinha, 63 anos, há 40 usuários de crack, 40 anos usuário de crack. Foi várias vezes acolhida, né? E estava lá, jogadinha num canto, aquele colchãozinho, né? E nós fomos lá conversar com ela, o que ela pediu? Eu falei, o que a senhora quer, né? Aí falou, eu quero um copo de Coca-Cola, olha só. Mas eu não estou conseguindo andar, as perninhas estão tão machucadas, enfim. Então foi lá para o Cirineu acolheu, né? Mas aí vamos conversar, fui também, né, conhecer um pouquinho da história dela. Ela já está com a filha e com a neta no crack também. Então, olha a chaga que nós estamos vivendo com essa doença, né? É uma epidemia do crack, dificílimo. E aí só estou citando esse caso só para fazer um contraponto aqui, né? Converso bastante com o João também, só para fazer um contraponto para aqueles que têm uma solução mágica, né? Eu acho que essa pessoa tem que se apresentar, porque em lugar no mundo conseguiram essa solução. Então, essa pessoa que fala, não, tem que ser assim, ela precisa se apresentar e, né, dizer que, né, se for ao encontro da lei, né, para a gente tentar efetivar. Mas, enfim, a internação involuntária é uma previsão legal da legislação federal, pode ser aprimorada aqui no nosso município, né? E parabéns mais uma vez, presidente, a todos que estão envolvidos aí nessa caminhada. Dr. Júlio. Bom dia a todos os presentes. Obrigado, presidente, primeiramente pelo convite para estar aqui nesse evento, nesse encontro. Também pretendo ser bastante breve e a gente tem tratado desse tema de várias formas, em vários ambientes, em diversas oportunidades e em diversas ocasiões. Talvez se nós estivéssemos tratando dele há 9, 10 meses atrás, nós não teríamos tanta
probabilidade, chance de chegarmos a bom termo como nós temos hoje, depois desse processo todo de caminhada conjunta. Muitos aqui nós provavelmente já tenhamos tido diversas reuniões, algumas inclusive viagens, estou vendo aqui o Cabo Júlio, enfim, diversas ações conjuntas, e hoje certamente nós estamos mais preparados, presidente, para tratar desse assunto do que estávamos há 9 meses atrás, né? Talvez uma gestação, tempo de uma gestação, para a gente ter condições mesmo de... E as condições que eu digo é uma condição de segurança, de confiança, né? De conhecimento, de disposição, né? E então fico bastante motivado e esperançoso para que nós tenhamos de fato aqui uma construção conjunta, muitas e diversas mãos, a partir de diversas áreas de conhecimento, de experiências, né? E dizer também, presidente, que é um tema técnico, né? Essencialmente técnico, e que há lugar sim para ideologias, preferências, mas esse lugar deve se dar no plano político, né? Da discussão, do debate, né? Do diálogo, aí no ambiente mais político, e é o que nós não pretendemos, particularmente a nossa instituição, até por ausência de atribuição legal para isso, não necessariamente invadir e tratar nessa área. Nós pretendemos dar a contribuição no plano técnico jurídico. Também dizer que é importante que nesses primeiros encontros nós temos condições de fazer aquilo que até conversei com o doutor Evandro a respeito, fazer aquilo que a gente costuma fazer em ambientes multipolarizados, com uma diversidade de representações, e num tema difícil, que é a avaliação, o alinhamento de expectativas, né? Então, esses primeiros encontros servem para isso, né? Para a gente entender quais as expectativas de cada um, o que se pretende, né? Há muitos desejos e interesses, os legítimos, inclusive, né? Mas que precisam ser alinhados para que a gente tenha condições de encaminhar. Um outro ponto também, presidente, eu que sugiro é que nós tenhamos também já em mente que esse tempo de todos nós, evidentemente, é um tempo valioso, e a gente precisa lançar mão de medidas para que ele, de fato, seja produtivo, o mais produtivo possível. Então, hoje eu sugeriria também, além desse nosso alinhamento, a gente poder ouvir e ser ouvido, né? A gente tem condições também de pensar num cronograma de trabalho, né? Penso aqui, presidente, que de fato precisamos ter aí determinado um tempo, né? Começo, meio e fim. Estou falando aqui 90 dias, no máximo 120 dias de trabalhos, né? De repente, identificarmos quais são as prioridades, e não podem ser muitas, porque se forem muitas, nenhuma é prioridade, né? Pelo menos 2 ou no máximo 3 prioridades. Então, responder o seguinte: qual que é a prioridade 1? É a regulamentação no plano municipal do processo, enfim, da internação involuntária? É possível? É possível. Então, o município pode bastante, mas não pode tudo nesse tema, né? Nós temos experiências e a gente tentou, de alguma forma, aprofundar o estudo desse tema. Então, o município pode, de fato, legislar em matéria de saúde, mas desde que seja no plano e a partir de uma realidade local, para regulamentar o seu atendimento em determinado assunto, determinada espécie de política, mas no plano municipal, né? O município não pode legislar de forma geral em matéria de saúde. Então, talvez um dos óbices do projeto de lei anterior justamente foi esse, porque, de alguma forma, ali tratava-se de uma legislação que reproduzia em termos gerais. Um outro, e aí me parece que é um dos motivos pelos quais eu tenho bastante esperança nessa organização, nessa iniciativa da presidência da Câmara, é justamente que na regulamentação no plano local é possível fazer muita coisa importante, que é o que de fato acontece, né, no dia a dia dos municípios, porque são nos municípios que o serviço de fato é prestado, né? Embora haja os convênios, a ação do poder público estadual e da União, mas é o município que a coisa acontece. Então, é possível fazer uma boa regulamentação, né? E nesse tema, a partir da compreensão, do entendimento da nossa realidade local, dos nossos equipamentos, dos nossos serviços, dos nossos profissionais e principalmente da demanda que nós temos no plano local. Qual que é a demanda mais importante no tema internações, né, de saúde mental?
E, por fim, eu vou repetir, e acho que é um ponto que eu pretendo emprestar aqui para nesse trabalho, é justamente esse: a gente não perder a oportunidade de regulamentar, se for regulamentar no plano local, e dizer que, se nós formos tratar, né, da questão das clínicas de atendimento em saúde, né, que aí ela seja tratado de forma paralela, né, porque ela tem uma conotação própria, que é a iniciativa e atividade da iniciativa privada. Então, ali ela tem uma outra, outro regime jurídico que se aplica. É da legislação privada, né? É Código Civil, é a Constituição em pequena parte, mas basicamente é Código Civil. São as relações privadas com alguma regulamentação de legislações esparsas. Então, ali o desafio é um pouco maior. Quando a gente vai tratar de internações de natureza forçada, né, compulsória ou involuntária, envolvendo o Sistema Único de Saúde, nós temos uma gama de legislações, inclusive de normativas do próprio Sistema Único de Saúde. São legislações normativas complexas, que têm uma história, né, que nós precisamos conhecer primeiro, né, até para que não haja risco de suspensão, por exemplo, de repasses, de quebra, por exemplo, dos planos de trabalho do município, né, em relação àquilo que a União financia. Então, assim, estou dando aqui um pequeno, assim, adiantamento do desafio, né, mas já sugerindo que sejam temas tratados em paralelo. Ambos são bastante importantes. Nós reconhecemos a importância do serviço público, que é prestado de natureza pública, mas principalmente de interesse público das clínicas, né, das clínicas privadas. Mas nós precisamos primeiro ter essa avaliação, né, de que são temas de naturezas diversas, que em alguns momentos se sobrepõem, interagem, mas que são naturezas diversas e, em termos de legislação, precisam ser tratados também de forma diversa. Tá bem? Então, agradeço, presidente, novamente, e fico à disposição para ouvir os presentes, a gente poder ter esse tempo, então, de alinhamentos de expectativas e de projetos aqui. Obrigado. Bom, eu vou abrir a palavra. O William já tinha... Nós vamos ter que ser... Pois não. Ok. O William tinha se colocado. A gente vai ter que ser um pouco breve, né? Porque realmente são muitas pessoas. Aquele que quiser se manifestar, dá um tempo aí de uns 3 minutos aí, que possa dar uma explanação daquilo que as pessoas que estão aqui representando as entidades, principalmente, né, possam se manifestar da maneira que vocês entendem esse tema, né? Aqueles que quiserem se manifestar. Já dentro dessa linha, nós tínhamos programado uma reunião para daqui 15 dias, mas talvez seja um tempo um pouco pequeno. Então, nós vamos programar uma reunião para daqui 30 dias, para que na próxima reunião a gente possa trazer alguns estudos, algumas orientações, alguma minuta daquilo que as entidades pensam, para a gente ir juntando tudo isso, e depois aí vai ser uma questão jurídica, né? Que aí entra o doutor Pelarim, entra os advogados, entra o doutor Júlio, que vai tratar mais da questão jurídica, para a gente poder fazer a coisa legal e encaminhar o prefeito. Então, eu vou ver a palavra 3 minutinhos, depois daquele que quiser se manifestar. O William, pode falar? Tem o microfone. Esse aqui. Bom. Poderia levantar, se for o caso? Pode, se quiser levantar aqui. E se a pessoa que for falar, se identificar, por favor, que a gente possa estar... Bom dia a todos, bom dia, mesa. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Meu nome é William Tomás Arruda, sou natural de São José do Rio Preto, aqui representante da FENAPAD, que é a Federação Nacional dos Profissionais que Tratam Alcoolismo e Outras Drogas, no município de São José do Rio Preto. E muito importante a fala do Dr. Júlio, do Dr. Evandro, referente a gente criar, né, um cronograma de estudos para que a gente alcance realmente os objetivos propostos por esta casa, para, enfim, estabelecer aí alguns parâmetros legais da lei federal que rege a internação involuntária. E dentro desses critérios, existem duas coisas muito importantes que nós precisamos nos atentar, que é não só quanto a lei federal ou o programa criado da lei municipal, que desde o início essa era a proposta, para se colocar uma lei federal no município, para que nós possamos criar um programa em cima dessa lei federal, para que a gente pudesse dar estruturas para as comunidades terapêuticas que são criadas como comunidades terapêuticas, mas que atuam como clínicas especializadas fora da regularidade.
Então, a gente precisa ter algum respaldo, a gente precisa ter programas para que a gente possa ir para dentro dessas instituições que estão prestando um serviço de responsabilidade do próprio Estado, para a gente poder regularizar essas instituições, para que elas possam poder atender cada vez mais pessoas com muito mais qualidade, com o serviço que é previsto em lei federal, que é a Lei 13.840, e também no parecer técnico do Conselho Federal de Medicina, que é a Lei 8.000 de 2021, que prevê todos esses critérios de unidade de saúde e da clínica especializada em dependência química. Então, acredito que é um primeiro momento muito importante. Vamos discorrer bastante sobre o tema, sobre o assunto durante esse tempo. E é um privilégio estar entre vocês e poder fazer algo pelo nosso município. Obrigado. Ok. Registrar a presença do vereador Cabo Júlio, que está ligado muito nesse tema, né, das pessoas em situação de rua. Quem gostaria, o senhor João Passo, vai falar em nome da CIR? É da CIRP? Não. Sim Comércio. Sim Comércio. É muito bom ver todo mundo junto aqui. Obrigado pelo convite. Esse movimento todo acabou acontecendo com a dos comerciantes. A gente acabou lá no início, né, doutor Peladinho? E a coisa foi crescendo, né? Eu achei muito importante uma coisa que o Júlio colocou aqui, que é a questão de cronograma e prazo. A iniciativa privada, para nós, isso é muito importante. Quando a gente coloca a questão de prazo, o presidente colocou 30 dias, eu acho que é muito. Eu acho que a gente tem que reunir, daqui uma semana tem que ter alguma coisa na mão. Não dá para esperar mais. Tá? A coisa está se acelerando cada dia mais. Nós precisamos criar uma lei municipal que regulamenta a questão da distribuição de comida na rua. Ontem, em frente ao Correio, estava uma loucura. Se eu não me engano, o município gastou agora recentemente 3 milhões para desentupir bueiros, não foi isso? Então, são marmitas jogadas pelo chão, garrafa PET jogadas pelo chão. Então, a gente precisa acelerar esse processo, que não dá mais para esperar. Tá? A coisa está se complicando cada dia mais. Agora, na televisão, agora cedo, apareceu São Paulo, lá o Perto Shopping Vila Lobo, na Avenida Leopoldina, já ocuparam todos. O pessoal reclamando que não pode mais usar a ciclovia, a coisa vai se complicando. Eu acho que no Rio Preto, eu tenho batido isso, tá aí a Janaína fala, a Dani, eu tenho falado isso aí. Rio Preto tem sido um exemplo. A gente tem batido, a gente tem brigado muito, mas Rio Preto está na frente, a gente tem conseguido conter muita coisa e a gente vai ter que acelerar para conter mais. Não dá para ficar esperando muito tempo, presidente, a gente tem que acelerar. Essa proposta do Júlio, que nós temos que ter começo, meio e fim, eu acho que é muito importante. A gente tem que criar cenário. Qual é o cenário hoje? Nós temos um cenário que a gente está vendo que do jeito que está. Se a gente não tomar uma atitude, vamos imaginar outro cenário daqui 1 mês, 2 meses, vai piorar. Ou pode ter um cenário de melhora. Então, nós estamos aqui com a GCM, Polícia Civil, Polícia Militar, todo mundo aqui. Nós sabemos que existe um grupo de pessoas que moram na rua. Entre esse grupo, nós temos os doentes que precisam ser tratados. Temos sim. Essas pessoas que perderam a consciência. Então, alguém tem que pensar por elas. Não tem como. Precisa ser internado. Nós temos aqueles que perderam casa, que perderam família, que a secretaria está criando vínculos. Acho que nesses 2 meses, uns 70, 80 já voltaram, né, para trás. A Secretaria de Saúde está com consórcio de rua, está tentando tratar as pessoas, mas com dificuldades. Eu acho que nós temos que acelerar esse processo muito. Nós nos reunimos aqui com o William, o Dr. Fábio, sempre baseado na questão, respeitando a Lei Federal de Internação. Eu acho que nós temos que bater na questão do tempo. Cronograma, o mais rápido possível. O vereador quer falar alguma coisa? Quem gostaria de se manifestar? Não, gostaríamos de ouvir, é bom, importante. O nosso tempo não é muito grande, mas é importante ouvir. Posso falar daqui? Pode. Só se identificar, por favor, para ficar mais. Bom dia, meu nome é Cristiana, eu sou da Vigilância Sanitária de São José do Rio Preto. Né? Trago aqui a questão referente mais à questão dos estabelecimentos. Nós já possuímos regulamentações federais, estaduais, referentes ao tema. Né? Estamos trabalhando agora uma questão municipal. Acho muito importante a colocação referente, depois eu acho que a Dani pode falar melhor da questão terapêutica, mas referente aos estabelecimentos, que nós possuímos a portaria CVS 1 de 2020, que é a portaria estadual, que regulamenta a questão sanitária, né? Ela prevê os códigos nacionais de atividades econômicas,
Nela existem 2 quinais para comunidades terapêuticas e o quinai para questão hospitalar. Importante falar que as internações devem ocorrer em ambientes licenciados como hospitais, né? A atividade de atendimento hospitalar. E os acolhimentos devem ocorrer em comunidades terapêuticas, que nós temos regulamentados hoje 2 quinais no estado de São Paulo, né? As comunidades terapêuticas de interesse à saúde e as comunidades terapêuticas de interesse social. O que diferencia é que, de interesse à saúde, elas podem conter, dentro dos seus recursos humanos, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, tá? Porém, dentro do estado de São Paulo, são os 3 quinais que são regulamentados para esse tipo de atividade. E nos preocupa bastante porque o que se aplica aos estabelecimentos tem referência a essa questão. Então, quando nós vamos fiscalizar um local que interna pessoas, a exigência é de uma forma. Quando você vai fiscalizar serviços que acolhem pessoas, seja de interesse social ou à saúde, as exigências são diferentes, né? Então, assim, nos preocupa bastante qual vai ser a garantia desse tipo de assistência. Nesses locais precisa ter recursos humanos habilitados, garantia de continuidade da assistência e não sei até que ponto o município pode instituir serviços que não estão preconizados na portaria estadual, né? Nós já temos a federal, a 13.840, que ela fala em referência a isso. Hoje, no município licenciado para internação, nós temos o Hospital Bezerra de Menezes e temos comunidades terapêuticas de interesse social, de interesse de saúde para acolhimentos, né? Então, eu queria só fazer essa colocação, porque nos preocupa bastante. É muito importante que essas pessoas sejam assistidas em locais que tenham recursos humanos, que possuam estrutura física. E, assim, a gente tem a questão do que aplicar, ao que legislação aplicar. E as legislações, elas são referentes às atividades econômicas, né? Dentro da portaria CONCLA do IBGE, ela institui quais são as atividades e dentro da portaria estadual CVS1, ela institui quais são os quinais, né? E o que compatibiliza isso é a portaria CVS1. Então, a gente tem muito interesse em contribuir em relação a isso, para que tenha garantia mesmo de assistência, que essas pessoas tenham realmente um resultado de reabilitação, de reinserção social, dentro de todo um plano terapêutico aí que existe. O município tem uma rede bem completa em relação a essa questão, né? Então, era só essa colocação que eu queria fazer, que nos preocupa bastante, essa questão de colocar clínicas, instituir clínicas, e o que seria regulamentado, né? Assim, a gente não tem hoje, estadual, federal, portarias para nos nortear o que ser fiscalizado. Então, até que ponto seria menos restritivo, mais restritivo? Então, nos preocupa bastante essa questão, tá? Uma pergunta. Essa portaria CVS1 só determina que o hospital, nenhum tipo de outra entidade pode atender? Isso, doutor Fábio. Acho que até o senhor já participou de uma reunião com a gente da OAB, né? Mas vou ampliar para todos aqui. Internações, o que a gente tem dentro da portaria CVS1 para internação é só o quinai de atendimento hospitalar. Tá? Que, no caso, seria um hospital especializado, né? Que seria aplicado as legislações específicas para esse tipo de atendimento, né? E os 2 quinais referentes aos acolhimentos são as comunidades terapêuticas mesmos, que aí diferencia de interesse social e interesse à saúde. Tá? Alguém gostaria de se manifestar? Fala. Bom dia a todos. Eu sou assistente social, cuidadora de idoso, um monte de coisa, preso, morador de rua. Fiz meu TCC em cima dos moradores de rua. Nossa professora está aqui, confirma. E eu já tinha conhecimento que onde eu morava, eu já tinha fundado uma ONG de moradores de rua. Eu acho assim, essa clínica, ela não pode ser assim, só uma clínica. Eu acho assim, porque eu tenho experiência de pessoas que foram internadas em outros lugares, deram tanto calmante, que a pessoa ficou na cama inválida.
Eu acho que tem que ter psicóloga, né? Espiritual, coisas de Deus, porque a pessoa, ela fica assim. Eu sou professor de ensino religioso de preso também. Então, eles ficam assim, o que mais me dá força é a energia, pensar que Jesus está comigo, vai me dar força. E tem clínica que só dá calmante, 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 calmante. A pessoa vai para casa, ela fica na cama até morrer, porque ela não chega nem a falar, ela não consegue beber água sozinha, não consegue fazer as necessidades, porque toma calmante demais. Eu acho que uma clínica assim, eu acho que não é válida, porque eu já conheço e faço esse trabalho há 30 anos. E sigo as pessoas que são internadas. Que eu sou cuidador de idoso, às vezes as pessoas me chamam para cuidar. O que aconteceu? Por que ela está assim? Tomou calmante demais, a pessoa está inválida, que chega a morrer, não fala, fica bobejando, não consegue falar nada. Então, eu acho que essas clínicas não podem ser só assim, calmante, calmante, calmante. Tem que ter a parte espiritual, tem que ter todo um conjunto. Tá? Obrigada. Uma pergunta? Eu acho que a colocação da Cristiane foi muito boa. A contribuição dela foi muito boa. Parece que tem a internação pode ser feita em hospitais ou unidades de saúde, não é isso? Então, não poderíamos trabalhar com a hipótese de selecionar clínicas que tenham condições de transformar em unidade de saúde para os primeiros recebimentos? Precisa ter atividade econômica constituída para isso. E isso é feito através do sistema federal e estadual. Então, hoje, o que a gente tem é ambulatorial. Não consigo falar muito alto. Melhor microfone. Então, assim, quando a gente cita clínicas, né, são nomes fantasias, né? Então, a gente tem as atividades econômicas constituídas. Então, toda empresa, quando ela vai criar um CNPJ, ela tem que declarar que atividade ela vai exercer. Essas atividades, elas são regulamentadas via federal e estadual. E, então, assim, quando a gente fala clínica, são nomes fantasias, né? Que vulgarmente a gente entende clínica como serviço ambulatorial, que a pessoa consulta, vai embora, não tem o acolhimento ou a internação, que o pessoal chama de regime de internato muitas vezes, né? Então, para você acolher, para a pessoa morar, residir, ou para você internar, que você tem que ter as garantias de assistência à saúde, principalmente de continuidade, porque são pessoas que geralmente estão debilitadas ou que precisam de uma assistência contínua, às vezes até uma transferência para um setor de referência de UTI ou coisas assim. Então, hoje, nós não temos uma clínica constituída, um CNAE específico constituído para isso. Mas poderíamos ter. Então, teria que ser a nível estadual ou federal e estadual. A gente não tem onde enquadrar, o que principalmente federal. Porque o Estado, ele usa... Essa portaria CVS 1 que ela fala é a portaria do Centro de Vigilância Sanitária, que é um órgão estadual legislativo que dá as normativas para a vigilância sanitária e licenciar os estabelecimentos. Ela usa como base os códigos de atividades federais, né? Do CONCLA, que a Cristiana falou, é um setor dentro do IBGE que determina as atividades econômicas no Brasil. Então, ela expôs as atividades que tem hoje, relacionadas à internação. Hoje só tem hospital, atendimento hospitalar. Em regime existe regime dia, regime especializado e hospital geral, né? Então, hoje, quando a gente vai licenciar um estabelecimento, a gente tem que seguir a legislação para a atividade que ele está se propondo. Então, a gente usa essa base de dados de códigos de atividades existentes, que para essa categoria que está sendo implantada por essa nova lei, não existe. Então, seria a nível federal a criação de uma atividade. A partir do momento que uma clínica, ela queira se enquadrar nisso, ela vai ter Se transformar num hospital. Ela vai ter que se regularizar como uma atividade hospital especializado. É uma atividade. É possível isso. Sim, é possível. O que nós podemos fazer é convidar as clínicas
Sim. Isso. Sim, exato, exato. Sim, exato. Tecnicamente, super interessante. Tem que ter terapeuta. Isso. 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 Deixa eu colaborar um pouco nessa discussão. Bom dia, pessoal. Bom dia. Sou a Janaína, todo mundo me conhece da assistência social, mas estou representando o Conselho de Psicologia aqui. Sobre esse assunto, João, eu tive esses dias conversando com o Sérgio Clementino por uma outra situação enquanto Conselho de Psicologia. O Sérgio Clementino, todo mundo sabe, é o promotor do Difusos. E o pessoal das clínicas tem sentado e conversado com ele, né? Porque, inclusive, ele coloca desse impedimento legal que existe do reconhecimento, né? E aí, a gente está para fazer um evento, viu, Cris? Eu ia falar contigo, com o pessoal das clínicas e aberto, para esclarecimento. Você é clínica, mas você quer ter internação compulsória ou involuntária. Qual é a condição técnica que você precisa preencher para isso? O doutor Sérgio já se disponibilizou, porque ele tem falado com a FEBRACT. Então, eu acho que assim, tem essa questão que já está posta, viu, João? Que isso pode ser, eu acho que, amadurecido. Essa é uma questão. Veja, olha, como que o Conselho de Psicologia entende, viu, Paulera, essa questão da legislação? A gente entende que tem que ter uma obediência federal. Essa é, né, que você não pode legislar no nível municipal desobedecendo outras legislações. Mas aí quero dizer uma coisa que eu achei que faltou nessa legislação, Paulera, que é o artigo 8º da 13.840, porque nós todos aqui estamos pensando na porta de entrada. Mas ninguém que entra, seja numa comunidade, seja num hospital, não vai ficar o resto da vida lá. E o artigo 8º da 13.840, eles nos leva a pensar qual é a porta de saída. O que eu tenho que ter depois? Porque se eu não construo a rede que vai apoiar esse sujeito depois da internação, ele vai recair na rua e volta o ciclo de internação novamente. Eu acho que o grande desafio nosso tem sido, tá bom, eu internei, liberou. Geralmente eles estão com rompimento de vínculo familiar, muito tempo afastado das questões das rotinas de trabalho. Alguns estão tão sequelados que já nem têm condição mais. Então, a gente precisaria pensar aqui no município sobre o artigo 8º. Se você pudesse colocá-lo na íntegra, Paulera, eu acho, e aí depois fomentar, né? Fomentar essa discussão, que eu acho que a gente precisa falar disso mesmo no município, que é que serviços que a gente precisa ter para um pós-depois, em acordo com a condição que esse sujeito sai da internação. Porque podem sair pessoas aptas para a condição de trabalho e tudo mais, mas também como aquela senhorinha, né? Famosa Dona Sônia, né? Ela tem que pular de idosos, porque a gente precisa pensar isso tudo. E o depois? Tá? Então, acho que assim, se pudesse, o Conselho de Psicologia faz a solicitação da inserção na íntegra do artigo 8º, tá bom? E nos colocamos à disposição, junto com o Dr. Sérgio Clementino, que a gente já vem fazendo essa discussão, e com o pessoal da saúde e da vigilância, para a gente ampliar o debate sobre, sobre as clínicas particulares, tá bom? Obrigada. Oi, bom dia. Meu nome é Maria Isabel. Eu estou representando aqui a ONG Amor Exigente, né, que já está em Rio Preto há 30 anos. E eu estou no Amor Exigente há 23 anos. Tenho um filho dependente químico em recuperação e fui para o Amor Exigente por conta disso. Gostei muito da sua observação, gostei da observação da Janaína e venho ao encontro do que a gente pensa, né? Então, como ele disse, começo, meio e fim e rápido, né? Porque estamos todos aqui com vontade, né, de fazer alguma coisa.
E, então, seria realmente, como seria esse meio, né? O que faríamos pela nossa experiência? Nós temos várias áreas de trabalho no Amor Exigente. Nós trabalhamos com a família, com a sobriedade, com a prevenção, com o Sempre é Tempo. Então, nós temos não só material, mas como capacidade, condições de entrar num trabalho integrado, que eu luto há muito tempo por trabalho integrado, com as secretarias. Quer dizer, o que nós vamos fazer com esse dependente que sai com condições, mas e também com a família dele, que não sabe o que fazer. É a família que dá o grande respaldo, né? Além da sociedade, é lógico. Então, eu me coloco à disposição, toda a nossa... Eu faço parte também da Prevenção Nacional da Federação, coloco toda a nossa experiência à disposição de vocês e acho que nós vamos conseguir, sim. Muito obrigada. Bom dia. Pois não. Sou Daniela Terada, da Secretaria de Saúde, da área técnica de saúde mental, que eu gostaria de acrescentar até o que foi falado. Considero as colocações do Dr. Júlio muito pertinentes. A gente precisa separar, porque não são a mesma coisa, não trabalham sobre as mesmas normas, sobre os mesmos fluxos. A internação geral, que a gente, né, precisa organizar, sim, para atender mais pessoas que precisam, e com os desfechos de saída, como bem colocado também pela Janaína. Com relação ao serviço privado, que tem que ser visto, só fazendo um esclarecimento, acrescentando ao que a Cristiana e a Karina já colocaram, não é burocracia quando você pensa que tem que ter uma normativa sanitária. Tá? No primeiro momento, pode parecer que a gente tem que simplesmente fazer algo burocrático. Mas é a norma que ela é pensada tecnicamente. É isso que vai resguardar a qualidade do que é dado ali dentro. Então, quando alguém tipifica a equipe, como tem que ser as instalações, o tipo de atendimento que vai ser prestado, isso vai dar laço de segurança de saúde, vai ajudar também a resguardar direitos, porque a norma, apesar de ter nome de sanitária, ela pensa também nos direitos do paciente, né, dos familiares, enfim, das pessoas que dele usufruem, a segurança da equipe também. Então, quando a gente não tem a previsão da norma, a gente também não tem a previsão de uma fiscalização sanitária adequada e, consequentemente, você também não consegue enquadrar a pessoa que violenta, né, os pacientes. Infelizmente, vários serviços fizeram isso por despreparo, né, porque, enfim, essa é a diferença do acolhimento, porque ele sempre pressupõe que a pessoa está indo voluntariamente. Então, você tem que ter uma instalação pensando em pessoas que podem entrar e sair no momento que desejarem. E quando a gente fala de uma internação involuntária, eu estou pressupondo um paciente complexo, que está muito afetado pela sua condição mental, pela sua dependência. Normalmente, são pacientes de agravos clínicos importantes pelo abuso de drogas. Então, essa instalação ela tem que ter respostas para isso. Porque cuidar mal cuidado não é resguardar a integridade e a vida desses pacientes. Então, só clareando que pode parecer uma burocracia, mas quando a Anvisa idealiza essas normas, ela está pensando em todas essas questões que vão resguardar, de fato, a saúde e a recuperação do paciente. Bom dia a todos, eu sou o psicólogo Pedro Gonçalves, eu estou representando algumas clínicas especializadas e também a FENAPAD, que é a Federação Nacional dos Profissionais que trata alcoolismo e outras drogas. Eu vi algumas pessoas falando sobre tratamento início, meio e fim. Nós da psicologia entendemos que é óbvio que o tratamento ele precisa ser efetivo. A ressocialização ela tem feito, inclusive, por algumas instituições. Nós já sentamos com o Sérgio Clementino falando sobre essa possibilidade de fazer a reunião com as comunidades. O trabalho das comunidades, eles foram se adequando ao tempo. É óbvio que nós não temos uma normativa e nós estamos nessa discussão, inclusive, para isso. A FEBRACT, ela vem atendendo as comunidades terapêuticas e a FENAPAD atendendo algumas instituições que é de internação involuntária, que o pós-tratamento ele tem sido feito de uma efetividade um pouco diferente, que é a ressocialização. Entendemos que essa primeira reunião que nós estamos fazendo, ela vai trazer resultados daqui a alguns meses, como o João mesmo falou, que precisa ser rápido, e nós estamos
costurando esse caminho para que essa primeira reunião, acho que foi a Janaína que comentou, que precisa ser feita entre as comunidades terapêuticas, nós tentamos reunir com as comunidades para mostrar para elas essas normativas, de que essa unidade de saúde ela precisa ser feita para que a internação involuntária ela venha a ter realmente esses direitos de serem feitas. Inclusive nós temos aqui a Vanessa, que é de uma instituição, e na última reunião ela falou exatamente isso. Ela falou: nós estamos dispostos com as clínicas e comunidades terapêuticas para trazer essa regulamentação para o nosso município. A ideia hoje é exatamente essa, é fazer com que as reuniões elas venham trazer resultados satisfatórios e conversar ouvindo todos, né? O objetivo é exatamente esse. Muito obrigado. Registrar a presença do Jair Moretti, chefe de governo, representando aqui o Edinho Araújo, que está em Brasília. Passou um zap que gostaria de estar aqui, mas está numa convenção lá com os prefeitos, né? Ele me chamou a atenção e falou: você não foi lá? Brincadeira, então tá correndo, é importante. É importante a presença do executivo, mostrar aí o interesse que o executivo tem no tema, né? William. Bom dia novamente, pessoal. Eu achei foi muito interessante. Eu acredito que ao longo desses anos as falas que aconteceram aqui agora, elas foram buscadas intensamente, e hoje a gente conseguiu aí, somente com alguns momentos, ter grandes avanços já em relação ao contexto da dependência química, das internações e do acolhimento, né? Diferenciar o acolhimento da internação, as unidades que prestam esse serviço. Eu vou de encontro o que a nossa companheira, eu esqueci o nome, é Flávia? Da Cristiana falou, da vigilância sanitária. Porque realmente é isso que acontece. A portaria, não sei referente à vigilância sanitária, mas tem a portaria da União que ela regulamentariza a clínica especializada. O número é 009, que ela dá esse critério básico para a clínica médica especializada. Se vocês me permitem, 1 minuto, eu vou passar para vocês para a gente estudar o que nós vamos falar daqui em diante. Porque a portaria número 375, de 5 de agosto de 2022, ela diz assim: atualiza no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do CNES o serviço especializado de atenção psicossocial, incluindo o tratamento em regime de internação para transtornos mentais e dependência química. E aí, logo lá abaixo, ela diz assim: serviço especializado 115, atenção psicossocial. Serviço especializado, classificação 009, tratamento de regime de internação para transtornos mentais e dependência química. Conceito: clínicas especializadas que ofertam clínicas psiquiátricas que ofertam tratamento em regime de internação nos termos das leis 10.216 e 13.840/19 para transtornos mentais e dependência química. Devem dispor de ambiente médico, com médico plantonista 24 horas, e podem dispor de ambientes terapêuticos não medicamentosos. Acredito que aqui está o viés da nossa conversa e dos nossos estudos, para que a gente possa, né, identificar. E nós já sabemos quais são as instituições que tem no nosso município, inclusive na região, que estão dentro da normativa RDC 29, como comunidade terapêutica, mas que atuam como uma clínica especializada, para a gente trazer esse pessoal para perto e para a gente colocar essas normativas e essas portarias para que eles possam se regularizarem, se é essa a ideia de permanecerem atendendo esse tipo de serviço. E se essa não for a ideia, e aí eles vão ter que regularizar dentro do que diz a RDC 29, e do contrário, paramos de falar sobre isso com esse pessoal e daremos importância para aqueles que realmente querem executar um serviço de excelência, com eficácia, com quadro clínico e profissional, né, como pede em todas as legislações, inclusive as portarias que são muito recentes, até essa que eu falei agora é de 2022, o parecer técnico do Conselho Federal de Medicina é de 2021, a Lei 13.840 é de 2019, então nós estamos todo mundo estudando e vamos estudar muito ainda para chegar num critério mínimo de uma unidade de saúde especializada para dependência química. Mas isso só vai acontecer se a gente deixar um pouquinho a vaidade de lado, se a gente deixar um pouquinho mais o que já aconteceu de ruim no nosso passado referente a essas instituições e passar a ter um olhar mais criterioso e mais de amor para que essa internação involuntária ela seja realmente não só um ato médico, mas que ela seja um ato de
amor, com estruturas qualificadas, com estruturas benéficas ao tratamento, que dê respostas, como a Daniela Terada disse, que dê respostas ao tratamento para essas pessoas que tanto precisam de ajuda. É um privilégio estar entre vocês novamente, confirmo isso, porque é um marco histórico que nós estamos fazendo no São José do Rio Preto. Como já disse, foi falado pelo nosso colega, São José do Rio Preto, o João, São José do Rio Preto está à frente de muitos municípios, né? Estamos tomando essa iniciativa de correr atrás de algo que muitas outras pessoas estão se afastando, né, dessas pessoas, e a gente está indo em busca de solucionar não um problema, mas sim de resgatar a sanidade mental dessas pessoas, de dar para elas novamente a família, de fortalecer esses vínculos e de ressocializar. E indo de encontro que a colega falou, a Janaína, da questão do artigo 8º da Lei 13.840, realmente ele traz essa gana para a gente buscar esse conhecimento. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar, se a gente criar uma estrutura de unidade de saúde dentro do que diz a portaria, dentro do que diz a 13.840, o Conselho Federal de Medicina, nós já temos esse respaldo, porque o que nós fazemos hoje no município é o pós-tratamento. Pode ser o pós-tratamento de uma internação involuntária. Ele pode voltar para a rede para fazer esse acompanhamento. É só uma indagação para a gente poder estudar um pouquinho e tentar entender e, às vezes, utilizar dos serviços que já prestamos para vir de encontro com o que nós estamos tentando fazer com mais qualidade quanto à unidade de saúde, atendimento especializado para dependência química. Obrigado. Passar aqui para o Jair Moretti, a palavra aqui do Executivo. Muito bem, bom dia a todos. Em nome do prefeito, ele está em Brasília e pediu que eu viesse representá-lo. Primeiramente, eu queria cumprimentar o doutor Pelarim, o doutor Tanoni e o Paulera, aqui à mesa, o Cabo Júlio, que está aqui presente, o vereador. É o seguinte, eu acho que o que é interessante nessa questão toda, eu acho que o Paulera está de parabéns, porque ele pelo menos provocou uma discussão. Essa questão acho que merecia já mesmo uma discussão. Vocês se recordam que o Paulera propôs esse projeto de lei, o prefeito teve que eu estou com um problema de pós-Covid, estou começando a esquecer as coisas, viu? Mas vocês não reparam não, tá? O prefeito teve que vetar, porque teve muitos pareceres jurídicos que haveria de votar, especialmente na questão que ele acabou de falar, que parece que o problema maior está nessa questão de clínicas aí, né? Que teve um parecer da saúde. Mas eu não sei, eu acho que merece realmente esse estudo para saber se é possível transpor essa questão. Eu acho que foi dado um parecer da saúde, bem fundamentado, inclusive, com relação a isso, mas eu, particularmente, isso é uma opinião particular minha. Não estou nem autorizado a me meter nesse assunto, que é uma questão muito técnica, mas eu também acho, eu penso, não sei qual que é o pensamento da mesa, eu penso que realmente a clínica não pode e tal, mas vem cá, mas e se houver uma exigência bem fundamentada desta clínica? Ora, vocês poderão acolher as pessoas, desde que, aí o desde que é 2 pontos, né? Aí, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquele outro, tal. Quem estiver enquadrado, fica autorizado a receber. Quem não estiver enquadrado, não está autorizado a receber. Agora, o que é fundamental, eu acho, e é aí que está o grande nó, nós temos um problema para resolver, não é especial do Brasil, de Rio Preto, é do Brasil inteiro. Isso eu tenho, os lugares que eu vou, eu percebo, lá em Ribeirão Preto mesmo, viu, doutor, eu tenho um filho que mora lá, ele fala, olha, aqui em Ribeirão é o caos, está da mesma forma, está pior que Rio Preto. Eu tenho um filho em Brasília, diz a mesma coisa, aqui é o caos também. É um absurdo a quantidade de pessoas que está na rua hoje e, com certeza, sem condição de decidir por si. Essa é a grande questão. Mas os direitos humanos, não sei o quê, a gente não pode obrigar, tal. Não sei.
mas uma coisa tem que ser feita. E é para isso que nós estamos aqui, para começar esse estudo, e desde que a gente consiga enquadrar na legalidade, nós temos que... Não tem jeito de legislar sem que esteja enquadrado dentro da legalidade. Mas, se houver essa possibilidade de esse enquadramento na legalidade, eu, particularmente, o prefeito Edinho, somos muito favoráveis e, inclusive, já quero, já de pronto, viu, Paulera? Eu acho que você provocou pela primeira vez que eu estou vendo aqui, realmente uma coisa séria, uma provocação do Legislativo para discutir com profundidade a questão. Então, está de parabéns e o que for decidido, por vocês, eu acredito que o prefeito vai acolher. É claro que a iniciativa tem que ser do Executivo, mas o que for decidido aqui, o prefeito vai acolher e vamos enfrentar, inclusive, até, eventualmente, os tribunais para ver se pode, se não pode e tal. Mas eu acho que parece-me que o prefeito tem essa disposição. Ok? Muito obrigado. Passar para o doutor Evandro, por favor. Eu acho que o Jair colocou um fato muito importante aqui para nós, o desafio, assumir o desafio. Eu tentar fazer uma analogia aqui para a gente provocar o nosso juízo crítico, o nosso pensamento na questão. Claro, ponderando, evidentemente, que a condição do juiz, quando vai julgar, é diferente, né? Todas as garantias e que a lei dá a essa profissão. Mas só para fazer uma analogia aqui e para a gente pensar junto. Eu me lembro quando trabalhava em Fernandópolis, que chegou na minha sala uma mãe e um pai com um menino. Melhor, uma mãe, e ela disse assim: doutor, o senhor acabou o serviço do meu filho e agora ele está sem dinheiro para trabalhar. E o dinheiro dele estava sem dinheiro, e o dinheiro dele estava ajudando em casa. Eu fui ver o processo dela, do filho dela, o menino dela tinha 13 anos e havia furtado botijões de gás. Nós aplicamos a liberdade assistida, que é uma medida que o ECA prevê, e impõe ao orientador que coloque o adolescente no mercado de trabalho. E o adolescente trabalhando lá nas cadeirinhas do padre, que eles chamavam, que era... ganhava um salário mínimo, um pouco mais. E aí, ela falou: doutor, só que a medida tem prazo, né? Terminou em 6 meses. Doutor, e agora? Ele estava... Aí verificamos que ele melhorou na escola, assiduidade, até porque tem orientação e tudo. E agora? Então, aí vem uma interrogação. Espera aí, a Constituição que foi alterada depois de 1998, ela diz que o trabalho passaria de 12 para 14, lícito. Mas o ECA, que foi formado na Constituição de 88, quando previa 12, ele fala que o adolescente pode trabalhar a partir dos 12. E manteve, no caso do adolescente infracional. Então, se eu fosse dar uma resposta, e aqui não vai nenhuma crítica pessoal, pelo amor de Deus, não é isso, mas se fosse para dar uma resposta técnica e burocrática, eu simplesmente diria para aquela mãe assim, ó, fala para ele cometer outro crime, que aí ele vai poder trabalhar legitimamente. Fala para ele cometer outro crime. Porque a lei não permite que ele trabalhe aos 13. Mas se ele cometer um crime, ele pode trabalhar aos 13 com objeção educativa. Essa é uma resposta digna? Eu só estou fazendo essa analogia para a gente fazer um pensamento assim. As nossas regulamentações hoje, administrativas, e nós que somos do direito, e repito, isso é fácil para nós que lidamos, não estou fazendo equiparação. Temos Constituição, leis, decretos, normas, essa hierarquia. E aí vem a questão. Com todas as normativas que nós temos hoje, está bom a situação? Estamos resolvendo a situação? Nós temos que questionar isso. Seria fácil a solução se nós não tivéssemos um desafio desse tamanho para enfrentar. Então, acho que o nosso motivo de estar aqui é realmente tentar encontrar uma solução legal, uma solução que aumente a qualidade, a oferta do serviço, né? Eu acho que esse é um desafio mesmo. Esse é um grande desafio na área do direito aqui para todos nós pensarmos, né?
Então, repito, e aqui, mais uma vez, pleonasticamente sublinhando né, deixando bem claro, não há nenhuma crítica dirigida a ninguém e ressalvando as garantias que é mais fáceis, claro, para o juiz aplicar a lei. Mas, se nessa questão nós nos escudarmos unicamente nas regulamentações que temos, não avançaremos. Nós precisamos, e essa disposição que o prefeito está colocando é importante, né? Nós precisamos provocar mudança. Precisamos provocar mudança. A mudança não vai vir, não, somos nós que somos os agentes da mudança, da transformação. Essa responsabilidade é nossa mesmo, de encontrar, né? E aqui, repito, né, que nós colocamos, acho que isso aqui é um pressuposto, né? Imagino que ninguém deve estar pensando diferente disso. Ninguém é a favor de uma comunidade terapêutica tratar mal uma pessoa, pelo amor de Deus. Isso aí acho que é um pressuposto, né? Ninguém tá de acordo que se trate mal, que se prenda, né? Que se vá à rua sequestrar uma pessoa. Não, ninguém é a favor disso, pelo amor de Deus. Mas nós temos que olhar a nossa realidade. Será que esse serviço aí, acho que é a grande questão, até é superior, será que esse serviço contribui ou não para ajudar a mitigar, enfim, encaminhar? Se contribui, nós precisamos achar uma saída legal para que esse serviço se efetive, né? E aqui, só para completar essa pequena provocação que acho que nós temos que fazer, é dizer o seguinte: nós estamos aí num Titanic que está afundando. Se nós olharmos e ficarmos apenas tocando a música belíssima que tem, né, e dentro das prerrogativas de todos os apontamentos normativos que tem, nós vamos ficar tocando uma música linda, mas o barco está afundando. Será que nós não vamos ter que... né? Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, né? Um desafio pesado, difícil, né? Não é fácil. Agora, só para terminar aqui, uma pequena sugestão, que eu acho que a provocação do presidente nos permite a fazer isso. Passei agora uma mensagem para o Frei Lucas, e aqui fica também como sugestão, embora não ligada ao tema, paralela a ele, né? No domingo, 21 pessoas voluntariamente quiseram sair dali, né? Não é tratamento, quiseram sair dali e ser acolhidas. Algumas precisam de tratamento, estão lá no Cirineu. Verifiquei agora com o Frei Lucas, dessas 21, passada uma semana, quantas estão lá e quantas... Ele me disse que 4 deixaram o serviço. 3 deixaram. Uma foi para a Santa Casa, precisou de tratamento, foi para a Santa Casa, e 3 abandonaram o Cirineu. Então, por enquanto, nós temos aí 20% de evasão, né, mais ou menos aí, né? E aí o doutor Ju já colocou esses dados e, grosseiramente falando, a internação involuntária ou a compulsória, enfim, ela tem uma chance de sucesso em 5 anos de 3%. Né? Cada 100, 3 não voltam a usar em 5 anos. A internação voluntária, 30, né? 10 vezes mais. Então, fica aqui uma sugestão. Das comunidades também, aproximarem-se mais do Bezerra, dos hospitais, aproximarem-se mais do Cirineu, aproximarem-se mais para esse convencimento dessas pessoas. Acho que é a grande dificuldade que nós temos também, né? De fazer com que essas pessoas, né, tenham consciência da necessidade, né? Acho que tem muitas, principalmente o pessoal que trabalha com comunidade há muito tempo, o pessoal da saúde sabe disso. Parece que tem um momento, né, que é o despertar, né? Tem um momento na pessoa que é o despertar. Às vezes a gente tenta com tudo e não consegue, né? Mas às vezes a gente pode antecipar esse despertar, né, dessas pessoas, né? Então, é só pequena provocação para a gente pensar aí. Ok. Doutor Júlio. Vou aproveitar aqui, pegar um gancho nas palavras do doutor Evandro, também para encaminhar. 1 hora aqui, aproximadamente, de reunião. Nós temos, claro aqui, que nós temos 2 demandas complexas e bastante distintas para atendermos, que é, primeiramente, historicamente, a demanda da população em situação de rua, a demanda de atendimento de saúde dessa população em situação de rua, da demanda de atendimento em saúde mental dessa população em situação de rua e as internações voluntárias, involuntárias e compulsórias da população em situação de rua. Acho que esse é o tema que movimentou e tem movimentado mais, historicamente, mais a comunidade geral, enfim, os serviços, os profissionais, os hospitais.
Me parece que é o caso de a gente tratar separadamente essa questão, da questão da regularização, do apoio, né, da estruturação das clínicas, das comunidades terapêuticas, daquelas comunidades terapêuticas que querem se transformar em clínicas especializadas. Isso foi uma impressão que eu tinha, até quando cheguei aqui, tentei, com alguns radares ligados, né, entender a demanda e fazendo um histórico também das matérias que a gente tem acompanhado. E, então eu proponho aqui, presidente, que essas questões sejam tratadas separadamente, até porque uma não prejudique, né, o andamento, a dinâmica de desenvolvimento da outra. Foi dito aqui que, em algum momento, acho que a Janaína comentou que o Dr. Sérgio tem um expediente tratando, eu não sei se coletivamente ou individualmente, de uma comunidade terapêutica. Tá. Então, eu sugeriria aqui, até para em termos de encaminhamento e andamento dos trabalhos, que é esse tema da regularização das clínicas, eu estou usando aqui genericamente, né, comunidades terapêuticas que estão funcionando como clínicas, e aqui eu preciso fazer um registro para todos nós. Todo tipo de internação involuntária ou compulsória que estejam sendo exercidas em comunidades terapêuticas, elas são ilegais. E os seus responsáveis podem ser enquadrados, inclusive, em tese, no crime de sequestro de cárcere privado. Estamos falando de uma questão de natureza criminal, para além das responsabilidades cíveis e administrativas, que é a suspensão, né, e o cancelamento de registro, a própria autuação pela vigilância sanitária. Então, só que, de outro lado, nós temos uma realidade histórica posta, que se coloca, né, compulsoriamente na nossa realidade aqui, que é a existência de clínicas que cumprem um papel importante na sociedade. Sem elas, a situação estaria muito mais difícil para as famílias, para os pacientes e para a comunidade de modo geral, né, e que precisam desse apoio governamental para seu aprimoramento. De um lado, nesse tema, nós temos a questão que até comentava com o presidente Paulera aqui, que é o plano de negócio dessas instituições, que na prática, ao cabo, são empresas. Elas fazem investimento e prestam um serviço, e a partir desse serviço elas se remuneram dentro de um plano de negócio. Então, precisa ter, aqui eu tenho uma lista aqui disponibilizada para nós, de médico a recepcionista, passando por uma série de outros profissionais. Então, ela vai avaliar se ela tem potencial e interesse de fazer investimentos a ponto de esse investimento ser viável do seu ponto de vista econômico, financeiro, né, e lucrativo para ela ao final. O fato é que ela não pode ficar com os dois pés em duas canoas. Ou ela é comunidade terapêutica, ou ela é clínica especializada. Ela tem que entender qual que vai ser a sua vocação, né? Então, acho que a federação aqui, eu não sei o nível de representação, mas acho que é importante ter essa representação, né? Eu sugeriria também uma assistência jurídica, né, um advogado ou advogada especializada no tema. Estou vendo aqui o Dr. Walter da OAB. Então, a OAB precisa, ter essas clínicas, a própria federação ter uma representação, uma assistência, né, jurídica para compreender e dar assistência, inclusive fazer as representações, né, e acompanhar, por exemplo, em reuniões essa com o Ministério Público envolvendo um tema específico. Precisa, então, ter essa assistência. É muito importante ter essa assistência, né? Até para fim de conhecimento da legislação e haja um diagnóstico e prognóstico para o seu funcionamento. Então, me parece aqui que é o caso de dividirmos aqui as duas frentes, né? Essa de natureza privada, como eu disse, que envolve a regularização dessa, eu estou chamando clínicas novamente, de forma genérica, comunidades terapêuticas que pretendem ser unidades de saúde especializada, e que é o que me traz mais assim fortemente, mais presentemente aqui, é a questão da população em situação de rua em sofrimento mental por conta de uso e transtorno mental e precisa de internações voluntárias, involuntárias ou compulsórias. E aí, presidente, então me parece que esse é o tema, Jair, que deve se ocupar então a legislação municipal, uma vez que no plano das clínicas já há uma regulamentação estadual e federal bastante já construída, né? Tem um histórico, aí tem ciência por trás dessa, e de experimentação, inclusive, por trás dessas normativas. Então, me parece que essa é uma questão de natureza privada, de interesse social, mas essencialmente privada. E falarmos da população em situação de rua e
que não esteja em situação de rua, mas que precisa de internação, e aí é daquelas pessoas que não tenham familiares. Porque aqueles que têm familiar, ou o vínculo está de alguma forma preservado, ela procura o CAPS. Quando ela conhece, sabe que existe o CAPS, ela está referenciada lá pelo CREAS, há essa articulação, não é? Envolvendo a assistência social e o serviço de saúde mental. Né? E havendo isso, isso já acontece todos os dias. As internações involuntárias sendo solicitadas pelo seu familiar, o referenciamento via CAPS, aí o médico do CAPS assim, ele registra, né, o esgotamento, né, do atendimento ambulatorial, ele prescreve então a internação involuntária. O SAMU faz a internação, essa pessoa vai então para o Hospital Bezerra de Menezes para a sua estabilização. Agora estou falando da população em situação de rua. Nós precisamos aqui, presidente, é o ponto que nós temos debatido, e agora é a parte nova, né, que regulamentar no plano municipal, pode ser por legislação, ou pode ser por uma legislação mais genérica e depois via decreto, para se detalhar um pouco mais, como se dará, então, as internações involuntárias solicitadas por quem não é familiar, né, de uma pessoa em situação de rua ou com uma situação similar a essa. Né? Não tem familiar, está em transtorno mental, ou às vezes tem familiar, mas ele não é conhecido. É isso que a gente está propondo fazer. Então, depois desse tempo todo, a gente regulamentar no plano municipal, e nós estamos fazendo essas conversas com a saúde mental, aqui a Daniela, a Janaína, né, com o Hospital Bezerra, e depois, na sequência, nós falaremos com o SAMU e a Guarda Civil e a Polícia Militar. Já estamos fazendo, na verdade, a conversa bastante já avançada, que é a construção desse fluxo. Esse fluxo que é tão importante que cabe ao município regulamentar. Né? Hoje é um fluxo que nós estamos fazendo a partir da interpretação da lei e da realidade, da disponibilidade dos equipamentos. Temos um hospital de retaguarda, esse hospital que recebe, no caso de internações compulsórias involuntárias, temos o CAPS, né? Temos o serviço do recomeço, que é o encaminhamento para a comunidade terapêutica, temos a casa de acolhimento, que é o Serimneu, Madre Teresa. Então já temos uma pequena rede instalada e bastante funcional que nos permite fazer lançar a mão dessa, vamos dizer assim, dessa dinâmica, dessa estrutura, desse fluxo. Né? Ele já está funcionando. Né? Agora nós queremos que ele seja aperfeiçoado para que ele funcione de forma ainda mais eficiente e que atenda a demanda da sociedade. Porque o que nós encontramos, pelo menos alguns meses atrás, era uma dificuldade nessa operacionalização por diversos motivos. Então a gente está tentando de alguma forma contribuir, né? E as reuniões são importantes por conta disso, para que a gente aprimore esse fluxo. Então, a dona Maria, que comparece lá no CAPS, ou na UBS, ou no CRAS, e relata que seu filho, José, está em uso problemático de drogas, está vendendo as coisas de casa, está batendo na mãe ou ameaçando a mãe, enfim. E essa é uma situação que vem é recorrente, e a gente sabe bem disso, né? O que ela tem que fazer? O que ela pode fazer? E quando ela solicitar, o serviço esteja capaz, tenha condições e capacidade de dar a resposta que ela precisa. Né? E aqui eu quero fazer um registro que é a importância e a centralidade do Hospital Bezerra de Menezes. Aqui está o nome da Milene, doutor Marcelo, a Dani, né? Doutor Gustavo, a Daniela do hospital, porque é o hospital que tem dado suporte, né, para o desafio e recebido esses pacientes, né, numa condição cada vez mais mais difícil de estabilização e de tratamento. Nós temos estado lá nunca tanto quanto nos últimos dias, nas últimas semanas. Nós temos 7 pessoas lá internadas compulsoriamente por conta de decisões judiciais que nós solicitamos ao longo das últimas semanas. São pessoas que estavam com um transtorno mental grave, né, um sofrimento mental severo, ali no centro, estavam em situação de rua, algumas com familiar, mas todas com vínculo bem rompido, né? Algumas a gente nem sequer tem notícia. O serviço de assistência do hospital está trabalhando e lutando para encontrar esses parentes e tudo. E é o hospital que está recebendo esse impacto, né? Essas pessoas chegando mesmo lá de forma agora um pouco mais atacado, antes era um pouco mais individual, de forma mais individualizada.
Então, sob o ponto de vista de gestão, senhor Jair, que envolve a gestão da prefeitura, é reconhecer e fortalecer esse serviço que é prestado hoje pelo Hospital Bezerra, que é fundamental. Né? Nós temos aí em projeção a disponibilização de algumas vagas lá numa ala psiquiátrica do hospital de base. Nós não temos ainda, pelo menos não temos notícia, né, que ajudaria bastante nesse suporte, mas é para a região, então são 10 vagas para 102 municípios. Então nós vamos dividindo aqui, vai dar 0,1 para cada município. Então, assim, a gente pode contar com essa, vamos continuar contando mais um tempo com o Bezerra, né, o Hospital Bezerra e suas equipes. E agora finalizo, voltando aqui ao que a Janaína indicou, que é o desafio tão importante quanto a internação, de forma adequada, no tempo certo, do jeito certo, é a desinternação. Um plano de desinternação e, vamos dizer aqui, que é utilizado lá para a proteção da infância, né? Lá nós temos a entrega protegida, aqui nós vamos falar da alta protegida. Essas pessoas não podem ser colocadas na frente do hospital de alta em situação de rua, depois do seu período de estabilização, né? Porque só não podem. A rigor, elas estão de alta, elas têm que ser colocadas. A alta deve ser efetivada. Elas não podem porque a sociedade de Rio Preto não pode concordar que, pela ausência de políticas públicas, as pessoas sejam colocadas na porta do Hospital Bezerra de Menezes, mesmo estando de alta, sem uma alternativa de encaminhamento. Então, é isso que a gente está tratando justamente agora, né? Elas vão para onde? No plano individual de atendimento impositivo pela lei, seja de saúde, seja de assistência social, essas pessoas precisam ser recambiadas, encaminhadas, sejam disponibilizadas. Ela vai para onde? Ela vai para a comunidade terapêutica, ela vai para o atendimento ambulatorial mediante inclusão no moradia primeiro, ela vai para tem um nível de desorganização importante. Então, ela vai para onde? Vai para o Cirineu, para ter acolhimento, aí ele ter uma estrutura um pouco melhor, né? O que ela não pode é ser colocada, como historicamente a gente tem acompanhado, ser colocada na porta do hospital, né? Pela absoluta ausência de... não digo ausência do serviço, porque o serviço existe, mas a ausência esse ajuste dos serviços, né, funcionamento dos serviços, né? E aqui passa, evidentemente, pela disponibilização, mas passa também, olha só, pela persuasão, conversa com os médicos, psiquiátricos, clínicos responsáveis pelas internações, porque se eles não estiverem integrados, né, para eles é o ato médico, eles vão prescrever a alta e a equipe administrativa do hospital, pois bem, você está livre. Essa pessoa, evidentemente, ela vai voltar para a cena de uso, vai recair aí em poucas horas, talvez minutos, né? Só talvez seja o tempo de deslocamento até chegar no ambiente de uso novamente. Então, assim, é isso que a gente tem visto ao longo do tempo, é isso, presidente, que eu tenho a impressão que a legislação municipal tem condição de regulamentar, né, de forma precisa, mais programática, mas bastante precisa, e que vai dar a resposta rápida aí da forma que a sociedade precisa e merece. Tá bem? Então, acho que era isso. Okay. Deixa eu fazer uma pergunta. Vai excluir do objeto da lei, então, a regulamentação das clínicas particulares, é isso? Vai tratar do atendimento? Então, doutor Fábio, é uma decisão política essa, tá? Então, é uma decisão que a Câmara, né, a pessoa do presidente Paulera vai deliberar, porque eu tenho a impressão que essa é uma solução de natureza, em primeiro momento, né, posso te rever, mas pelo que a gente tem avaliado até aqui, de natureza administrativa, né? Então, assim, eu vi aqui que tem uma indicação de um TAC, em termos de ajustamento de conduta, para a ampliação do prazo de... Aí tem muito mais a ver com plano de negócio dessas entidades. Aquelas que não tiver condição de se adequar à legislação, às normativas da vigilância sanitária, o município, pelo menos no primeiro momento, o município não tem competência para regulamentar aquilo que já é objeto de regulamentação no plano estadual e federal, principalmente federal. O município tem para regulamentar no plano local por realidades locais. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagina que Rio Preto tivesse uma situação de pacientes que, por conta de um transtorno mental causado por uma doença que só acontece aqui em Rio Preto, imagina que a gente tem um problema na água ou uma questão do ar, e aí as pessoas desenvolvem uma patologia mental que só em Rio Preto tem.
Aí o município teria, eu tenho a impressão, que o artigo 30 da Constituição Federal fala que a competência para legislar em matéria de saúde é concorrente, mas é concorrente dentro das suas atribuições, né, e do plano das realidades locais. Então, o município tem condição de legislar sobre temas locais de saúde. Então, se aquela doença, aquele tipo de doença só acontece em Rio Preto e não houver legislação federal a respeito, o município tem competência para legislar. Tirando isso, ausente essa condição, doutor Fábio, então, nós entendemos que a legislação que venha tratar de temas que já são tratados em matéria federal, elas podem ter um risco bastante grande de serem suspensas em seus efeitos ou declaradas inconstitucional por conta de regulamentação anterior. Então, eu estou sugerindo, e é a nossa impressão, que a regulamentação das clínicas se dê, novamente, no âmbito administrativo, não necessariamente legislativo. Talvez caiba alguma regulamentação, que a gente não consegue descer a minúcia agora, né? Isso aí deve ser objeto de uma análise um pouco mais aprofundada. Mas, assim, em princípio, eu tenho a impressão que a questão do atendimento e as internações involuntárias, né, em relação à população em situação de rua, basicamente para regulamentar no plano local o funcionamento dos serviços locais. Então, assim, tem um hospital psiquiátrico de gestão municipal. Então, o que vai ser encaminhado para aquele hospital? Aí pode, não tem problema. Outra coisa, quais serão as secretarias que integrarão, né, exercerão essas atividades? Então, nós vamos ter habitação, assistência social, a saúde, quem vai compor? O município pode regulamentar, né? E aí o decreto municipal depois pode vir e dizer, olha, será um servidor da Coordenadoria de Saúde Mental, um servidor da Secretaria de Assistência Social lotado no CRAS, enfim no Centro POP. Então, é esse nível de detalhamento que a legislação municipal, eu tenho a impressão que ela deve tratar. Aí não seria nesse comitê, seria em outro comitê. Pode aqui, pode ser. O momento é agora. É aqui mesmo. Aí a demanda, porque vai aumentar o fluxo de internação involuntária pela regulamentação aí do procedimento de internação, né? E pela quantidade de pessoas que tem aí, inclusive na rua, precisando. Pode. A pergunta é, tem vaga suficiente no Hospital Brasileiro para atender tudo isso? Eu acho que esse é o ponto. Nós estamos falando de algo aqui, o que o senhor me disse aqui agora é o seguinte, nós estamos debatendo em cima de um tema que vai continuar sobre a mesma estrutura e que não tem condição de atender todo mundo. Então nós não vamos conseguir resolver nada. Desculpa, é a minha sensação que se a gente vai falar sobre o que a gente já tem e legislar sobre o que já tem, então não precisa dessa discussão, porque a gente já sabe que a estrutura não está sendo... não consegue suprir. Não é que não tenha, ela não consegue suprir hoje a necessidade. Porque se ela conseguisse, a gente não teria, de repente, essa demanda na rua. Qual que é o seu nome? Giovanni. Desculpa, não me apresentei. Está perfeito. Você está fazendo uma ilação, uma hipótese. Está partindo do pressuposto que o número de internações irá aumentar. Não necessariamente isso é uma hipótese. Uma outra hipótese, está partindo do pressuposto que o Hospital Bezerra de Menezes não teria condições de receber todo mundo. Essas pessoas. É uma hipótese. Então, nós precisamos ver se a sua hipótese, de fato, ela vai se concretizar, né? Em princípio, o Hospital Bezerra tem 160 leitos. É bastante leito. Nós temos hoje, internados involuntariamente ou compulsoriamente, Mislene, quantas pessoas? 60 involuntários. Então, temos um número já bastante significativo. Todas as pessoas... Giovanni, só dar um dado, tá? Esse é um dado concreto, não é hipotético. Por favor. Todas as pessoas que estavam referenciadas pelo serviço de saúde, principalmente pelo consultório na rua, que estavam com transtorno mental, com indicação de internação involuntária ou compulsória, elas estão internadas ou têm uma decisão de internação compulsória ou involuntária atualmente pendente. Porque no final do ano nós pegamos todas esses relatórios, nós não temos nenhum relatório pendente, pelo menos que a Defensoria recebeu, né? E nós pedimos... Havia indicação de internação compulsória ou involuntária? Nós pedimos judicialmente essa internação. Então, hoje, pode ser que agora nós tenhamos mais outros, mas não está referenciado pela saúde ainda. Quando tiver, a gente solicita. Então, assim, é uma hipótese. Pode acontecer.
né? Mas, pelo menos ao longo desses meses, nada indica que isso vai acontecer. Nada indica. Talvez esse aumento seria um aumento que pode ser absorvido pelo hospital. O hospital tem uma estrutura bastante robusta, né? E, ao mesmo tempo, os 9 pessoas que estavam no centro de Rio Preto, que é o que está impactado, inclusive trazendo dificuldades para a região aqui do centro, principalmente. Elas contam hoje com internações involuntárias ou decisões determinando a internação compulsória. Ok. Para a gente já caminhar para o final, né? Ela está com o microfone ali. Lá depois passa lá para a gente já... Bom dia, meu nome é Vanessa. Eu sou proprietária de comunidade terapêutica, sou familiar de dependente químico. E eu gostaria, primeiramente, de pedir, né, aproveitar aqui para pedir o apoio, a fiscalização dos serviços da saúde, para que eles não vão até a clínica ou até mesmo a promotoria quando tem uma denúncia. Por quê? Tem muita gente, como eu posso dizer com propriedade, que tem um problema na família, faz um trabalho sério, né? Eu, como já senti muita dor aqui de uma mãe, de uma irmã, uma filha que perdeu o pai para adicção, eu até falei na audiência, eu sei que tem clínicas que fazem um bom serviço. Só que vocês precisam entender o seguinte, pessoal, principalmente o pessoal da saúde, que fala muito de portaria, fala muito de normativa, enfim. O dependente químico, a síndrome da dependência química, ela tem 3 aspectos: físico, mental e espiritual. Quando vocês encaminham o paciente para o Bezerra, ele vai cuidar do físico. Por isso que se ele sai dali, me corrija se eu estiver enganada, vocês têm a parte terapêutica lá? Toda a parte terapêutica, espiritual, física, todo o projeto terapêutico, ele engloba todos os aspectos a ser tratados. Tá certo, então eu retiro o que eu falei, mas tirando o Bezerra, já passei por outras cidades, instituições, que até clínica particular mesmo, que é muito mais viável você dopar o paciente, o médico ir lá, passar, mal olhar o paciente, como acontece muitas das vezes no SUS, é o arroz e feijão para todo mundo, porque tive 2 familiares tratando no SUS e foi assim, um morreu. Simplesmente era diazepam, o clona e tá. E só. É o arroz e não adianta falar que é só em clínica, porque não é. Muitas das vezes você pega a pessoa ali alcoolizada, debilitada, a hora que ela está pedindo ajuda, que entrou no seu momento ali de sanidade, fala, eu preciso de ajuda. Muitas famílias pegam, as pessoas contratam aí essas clínicas, equipes de remoções, enfim, porque ou tira o cara daquela situação na hora, ou ela vai ver o cara morrer. Vai ver o cara cometer um suicídio, um estupro. Gente, eu estou falando de uma realidade. Eu fui, muitas das vezes, sim, buscar paciente dentro das suas casas, porque tinha filhos menores de idade implorando por ajuda. Não adianta, é muito bonitinho chegar e falar, vamos fazer assim, assim, assado, mas quando a gente pede ajuda, essa ajuda ela não vem. Sabe onde que eu vou recorrer, muitas das vezes? Amor exigente, NA. Dá resultado para o involuntário, para um voluntário, pós-tratamento, quando se faz um bom tratamento dentro da clínica e conscientiza essa pessoa que ela precisa de uma manutenção num grupo de apoio, por exemplo. Dá resultado. E quando esses grupos, eles verificam que a clínica, ela tem um comprometimento em realmente resgatar famílias, pessoas ali da adicção, eles mesmos propõem salas de reunião dentro da clínica, aonde a gente começa a dar ali, a criar neles ali o hábito de frequentar esses grupos. Então, as pessoas que estão limpas hoje, ela frequenta grupos, precisa ter uma fiscalização. Quando eu falo não é só denúncia, porque o adicto, ele é manipulador. Hoje ele pode chegar lá na minha instituição e falar assim, Vanessa, eu quero internação. A partir do momento que bate uma vigilância sanitária, um promotor de justiça, ele vira para... Doutor, eu não quero ficar aqui. Ah, por que você não quer? Não, ele não vai virar para você e falar assim, eu quero usar droga. Ele vai falar assim, eu não quero ficar aqui porque eles me batem, eles me dão comida estragada, eu não tenho atendimento médico. E aí? Até você provar que você não fez isso, é difícil. Outro problema muito grande, ninguém quer
assumir a bronca de um trabalho árduo que é a dependência química. Faz um levantamento e veja quem são os donos de clínica. A maioria são dependentes químicos, que visam o quê? Ganhar dinheiro. Poucos, um percentual bem pouco, é aquela família que pega, e como eu, no auge da minha codependência, eu larguei o meu curso de Direito no último ano de faculdade, meu irmão internado. O que eu fiz? Eu falei para o meu marido, Gilberto, vamos pegar tudo que a gente tem, vamos montar uma clínica, porque meu irmão vai trabalhar nela e nunca mais ele vai usar droga. Resultado, no dia da inauguração, eu recebo uma ligação, olha, a gente está aqui na frente, mas não tem ninguém. Já tinha sumido com tudo que estava dentro, com o carro, e sabe lá Deus onde estava. Eu falei, aí agora, se eu não consigo lidar com um, como é que eu vou conseguir lidar com um monte? Né? Mas eu fui atrás do que eu pretendia nessas clínicas que ele foi internado e não conseguia, que era priorizar um bom atendimento médico, um acompanhamento ali semanal de um psiquiatra, não prescrevendo para deixar ele sedado, porque o adicto ele tem que estar... Primeiro tratou o físico, porque ele chega ali sem noção nenhuma. Depois ele precisa ter conhecimento da doença dele. E vou falar mais, tem muitos órgãos que vão lá e não sabem da doença. E aí como é que você quer falar de um assunto que você não sabe? SAD, Síndrome da Dependência Demorada. Isso acontece direto dentro da clínica. O paciente chegou feliz da vida com a família, daqui a pouco ele quer quebrar tudo porque ele precisa usar a droga. E outra coisa, gente, a internação involuntária são para casos críticos, não só para situações de pessoas de rua. Pelo amor de Deus, eu estagiei 1 ano e meio no Ministério Público de Bauru e eu falo com propriedade. Eu estagiei ali na Vara da Infância e Juventude. Quantas mães, quantos pedidos, quantas notificações eu recebia da maternidade Santa Isabel ali, das mães mal pegavam seus filhos no colo para ir usar o crack. Saíam da maternidade, às vezes chorando, porque não conseguia nem ver aquela criança, porque eles tinham necessidade de fazer o uso abusivo de droga. E o direito dessa criança em ter uma família? Onde fica? Porque se fala muito do direito do dependente químico, os direitos humanos, de ir e vir. Mas e a saúde mental da família? Essa criança que nasceu e foi trocada por uma pedra de crack. Então, resumindo, eu quero muito, né? Eu tenho uma comunidade terapêutica aqui em Rio Preto e eu quero muito ser fiscalizada. Só que eu quero ser fiscalizada e quero que entendam, né? O que estão fiscalizando. Que não me cheguem lá, eu vim aqui fiscalizar porque eu recebi uma denúncia de maus tratos. O dependente químico ele vai falar isso, o que ele quiser, a hora que ele quiser usar droga. E aí, às vezes, a gente acaba pagando por pessoas que, no caso, um dependente químico que está ali numa condição de abstinência, ou até mesmo por esses donos de clínica, que são donos usuários, que estão ali só querendo ganho, e aí realmente coloca ali em risco o tratamento desses pacientes. Tá? Okay. Então é isso. Ok, pessoal, nós vamos já para o encerramento. Quer falar rapidinho, então? Vai para a gente já. Nós temos dentro do que foi combinado, que era 2 horas. Pra gente... Não, rapidinho para poder. Eu estou ouvindo o pessoal dizer, sim, e como ela acabou de dizer, que não só o pessoal de rua, mas também nós do Amor Exigente sabemos quantas pessoas, quantos problemas há nos dentro de casa, e piores até muitas vezes que os de rua. Eles costumam dizer que eu deliro, tanto na equipe nacional da prevenção, como aqui, que eu tenho delírios. Eu queria sugerir, nós estamos aqui com vários segmentos da sociedade, todos imbuídos no mesmo ideal, na mesma força, na mesma vontade. Nós temos aqui, da parte da saúde, da parte do jurídico, todo o pessoal super competente para montar a nossa clínica, que atenda os nossos de Rio Preto e os que estão na rua e os que estão dentro de casa. Eu acredito que seria como um polo também de capacitação para essas outras entidades de apoio. Acho que todo mundo aqui deveria se envolver na fundação de uma clínica de Rio Preto, para cuidados de Rio Preto. Obrigada. Ok. Ali, pois não.
Bom dia a todas, a todos. Meu nome é Walter, eu sou representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Vou ser bastante breve, apenas para complementar a fala da colega que mencionou sobre garantir uma porta de saída, né, para o usuário em situação de rua. O Dr. Júlio Tanoni também mencionou. Enfim, nesse sentido, gostaria de citar um programa criado no município de São Paulo, que pode servir de inspiração, né, para alguma política pública a ser formada aqui no município. Seria o programa Reencontro, né? Lá, eu trouxe aqui algumas notas, né? Se criou um plano de ações para atendimento aos usuários de drogas em cenas abertas e revitalização da área central da capital. A iniciativa, que reuniu programas estaduais e municipais já existentes no local, acerca da saúde, segurança e assistência para atendimento à população, possui 3 eixos de atuação: conexão, cuidado e oportunidade, que dialogam precisamente com as características em comum da população em situação de rua. O primeiro eixo visa estimular a recriação de vínculos pré-existentes e o fortalecimento da rede de apoio. O primeiro elemento de conexão entre o poder público e o indivíduo em situação de rua seria a abordagem social, sendo, portanto, um instrumento fundamental de vinculação das pessoas à política pública e às demais etapas e eixos do programa. O segundo eixo, na capital, é oferecido moradias subsidiadas para aqueles que não possuem renda suficiente, nas modalidades de locação social, renda mínima e moradia transitória. O terceiro eixo, né, por fim, seria o de oportunidade, que consiste na intermediação de mão de obra e emprego, através da capacitação profissional, de alocação em contratos públicos, da busca ativa por vagas e do estímulo à contratação no setor privado. Então, é nesse sentido que a Comissão de Direitos Humanos propugna, né, como uma alternativa que possa garantir a dignidade da pessoa humana, o Estado de Direito, enfim. Muito obrigado. Ok, pessoal, nós vamos já encerrando. Nós vamos fazer outras reuniões, porque senão fica... Então, mais uma palavrinha. O microfone é para... Tem que ter um salário para internar meu filho, eu não tenho. Eu fiz um projeto, mandei para o Covas, sim, mandei para Brasília, mandei para a Câmara Municipal e foi passado. E esse salário saiu. Ninguém aqui em Rio Preto sabe que foi eu que fiz esse projeto. E tinha esse projeto, eu sei, porque lá no Só Por Hoje eu trabalhava e depois as mães começaram a receber esse salário e internar os filhos, porque eu cansava de ver as mães chorar, falar que não tinha dinheiro para internar. E esse projeto, depois agora, parece que foi tirado agora, com o novo presidente e tal, mas eu espero que volte de novo esse projeto, porque eu vi alguém falar em clínica, em situação financeira da clínica. Pode voltar esse projeto, né? O governo de São Paulo, federal, estadual, municipal, voltar esse salário para a clínica. Quem foi internado, a clínica ganha um salário. Tá bom. E na rua também, esses moradores de rua, tem médico, tem dentista. Por quê? Eu faço entrevista com eles, eles dizem, eu era dentista, eu era médica, eu comecei a usar droga, depois não parei mais, fui para a rua, virei morador de rua, virei pessoas de rua. Então, quer dizer, gente, tem que cuidar antes de ir para a rua. Depois que está na rua, fica difícil. Tá bom, pessoal. É apenas registrar que nós tivemos a presença aqui de 34 pessoas representando, né, logicamente, diversas entidades, todas as autoridades que já foram nominadas, não há necessidade de fazer. Acho que nós saímos aqui realmente avançando. Me parece, né, com toda certeza, que é um trabalho sério. As palavras que foram colocadas, todas as sugestões, opiniões serão colocadas nesse projeto, tendo apoio aqui do Jair Moretti, em nome do prefeito municipal, né, que vai endossar realmente o projeto. Está muito bem claro a situação, fazer o doutor Tanoni, o doutor Pelarim, mas colocou com muita propriedade da gente achar uma solução. Nós temos aí a questão das clínicas, que precisam de um apoio, precisam de uma regulamentação para continuar trabalhando. O poder municipal, estadual e federal é incompetente para cuidar de todas essas pessoas. Não há estrutura para cuidar de todas essas pessoas que estão nas clínicas, em outros lugares aí. Então, precisa-se realmente regulamentar, aumentar essa rede de atendimento. E aí que nós podemos entrar, achar um KINAI, né, onde já há um entendimento de achar a palavra certa. A Janaína colocou muito bem, né, dessa importância de ter essas clínicas envolvidas nesse tratamento. E eu ouvi uma entrevista, para encerrar,
Aliás, o doutor Pelarinha fez um exemplo muito claro, porque a gente tem que ir para a simplicidade. Se eu for aqui trabalhar em cima de lei, o que o juiz fala, o que o ministro fala, não vai acontecer nada. Nós vamos ficar aqui perdendo tempo, né? Mas nós temos que achar a solução. É um problema municipal. E eu vi uma entrevista do Barroso, onde ele disse: saúde é problema municipal, sim. O município pode e deve regulamentar e ter obrigação de cuidar da saúde municipal. Eu vi uma entrevista do Barroso há uns 15 dias atrás, até comentei com ele isso aí. Então, tem muita coisa que a gente pensa, mas a lei ela deixa realmente sempre aí, vamos dizer, não vou dizer brechas, mas deixa aí interpretações. E para encerrar, quando se fala de lei, nós apresentamos um projeto nessa casa, vereador Cabo Júlio, há anos atrás, que era o desconto da feira. Todo mundo foi contrário, dizendo que era ilegal e inconstitucional. Nós ganhamos de 7-0 em São Paulo e 7-0 em Brasília. Onde é que estava? Então, é isso que a gente precisa entender. As interpretações da lei e aquilo que é de interesse municipal, eu tenho certeza absoluta que ele sobrepõe, como o doutor Tanoni deu um exemplo aqui, as necessidades municipais, elas sobrepõem aquilo que pensa o Estado. Porque as pessoas não moram no Brasil e não moram no Estado de São Paulo. As pessoas moram onde? Na cidade. As pessoas moram em São José do Rio Preto e todas as mais de 5 mil cidades do país. Então, portanto, nós temos obrigação de trazer esse tema e eu quero agradecer a todos os vereadores da casa, a todos os presentes. Quais são os nossos próximos passos? Os próximos passos agora, nós vamos só marcar uma nova reunião. Já tem algumas sugestões. Aqueles que já trouxeram aí uma minuta, como já foi me entregue por algumas entidades, eu vou acatando essas minutas e depois, já numa próxima reunião, a gente possa ir tentando formalizar a questão de, eu acredito, de 15 dias, 21 dias para fazer uma reunião, né, pegar essa documentação para a gente chegar e dar uma resposta rápida, porque o assunto exige de nós que fazemos política pública, nós que somos o governo, Ministério Público, polícia, todos que estão envolvidos aqui, né, jurídico e as entidades, nós temos que dar satisfação dos nossos atos e dar uma resposta que a população está esperando. Ok? Obrigado a todos, viu?